que agarram o machado, os nós dos dedos brancos, a proa de um dracar cortando a névoa espessa do amanhecer. Silêncio. Então o som de uma respiração ofegante. O mundo acaba em um piscar de olhos, em um grito que ninguém ouve. O cheiro de sal e fumaça enche o ar. O silêncio da morte se mistura ao som das ondas quebrando na praia. Medo, morte, colapso. E então o silêncio novamente, pesado, absoluto. O que leva um povo a abraçar a fúria como modo de vida? Estamos no século IX, uma era de ferro e sangue, deuses e monstros. Uma era de homens e mulheres do norte, conhecidos como vikings. Este não foi apenas um período de incursões violentas, mas um ponto de ruptura na história da Europa. Uma força imparável que emergiu das terras gélidas da Escandinávia, não apenas para saquear, mas para conquistar, colonizar e redefinir as fronteiras do mundo conhecido. Suas ações desencadearam consequências irreversíveis, forjando nações e deixando um legado de terror e admiração. Esqueça a imagem de bárbaros vivendo em um mundo já decadente. O século IX, para os nórdicos, foi um período de auge, um crescimento populacional sem precedentes e um notável desenvolvimento na construção de navios impulsionaram sua expansão. A Escandinávia não era uma terra de miséria, mas uma sociedade complexa e bem organizada, com uma rica cultura e uma surpreendente estabilidade. O contraste entre essa prosperidade e o caos que eles estavam prestes a espalhar pelo continente é o verdadeiro drama desta era. A sociedade viking era uma teia complexa de clãs e famílias. A maioria era composta por agricultores, caçadores e pescadores, vivendo em comunidades autossuficientes. No entanto, eles também eram comerciantes habilidosos, cujas rotas se estendiam por vastas distâncias, conectando o norte da Europa a Constantinopla e além. Essa interconectividade, essa sede de explorar e comerciar, foi a mesma que preparou o caminho para a era das grandes invasões. Seus dracars, maravilhas da engenharia naval, não carregavam apenas mercadorias, mas também guerreiros. Tudo começa em um fiorde isolado, envolto em névoa, não com um grito de guerra, mas com o som de um machado contra a madeira. A origem da fúria viking não era apenas a ganância, mas uma complexa mistura de superpopulação, disputas internas por poder e uma profunda crença em um destino forjado em batalha. Acreditavam que morrer em combate era o caminho para Valhalla, o salão dos deuses. Essa crença, invisível e incompreendida por seus inimigos, era a força motriz por trás de sua coragem implacável. O ano é 793. O local, o mosteiro de Lindisfarne, na costa da Inglaterra. Este lugar sagrado, um centro de conhecimento e riqueza, tornou-se o portal da tragédia. O ataque a Lindisfarne não foi apenas um saque, foi uma declaração. O mundo civilizado, com suas igrejas e tesouros, estava agora ao alcance dos homens do norte. O que começou como ataques esporádicos, rapidamente se transformou em invasões em grande escala. Cidade após cidade, de Paris a Sevilha, sentiu a fúria dos dracars. A velocidade e a surpresa de seus ataques deixavam as defesas europeias impotentes. O traço de sua passagem era um de colapso social, mosteiros em ruínas, cidades abandonadas, corpos deixados para trás e o silêncio do medo. Os europeus tentaram de tudo para conter a maré viking. Exércitos foram reunidos, fortificações construídas e tributos pagos. No entanto, eles lutavam contra um inimigo que não temia a morte. As tentativas de negociação muitas vezes falhavam, e as defesas eram insuficientes contra a ferocidade e a tática dos nórdicos. Suas crenças pagãs e sua brutalidade eram vistas como um castigo divino, um mal incompreensível. O medo tornou-se a nova lei. Laços de comunidade foram quebrados. O desconhecido que chegava pelo mar era temido mais do que a própria morte. Relatos da época descrevem a histeria coletiva, o abandono de lares e a desintegração da ordem social diante da ameaça constante. O desespero gerou o extremismo. A propaganda cristã pintou os vikings como demônios, seres desprovidos de humanidade.
Essa visão, embora compreensível no contexto do terror que espalharam, obscureceu a complexidade de sua cultura e sociedade. Eles não eram apenas destruidores, mas também colônios, comerciantes e exploradores. A devastação não se limitou às cidades. Campos foram queimados, colheitas perdidas e vilas inteiras abandonadas. O mundo rural, a espinha dorsal da economia medieval, foi profundamente abalado. A presença viking alterou não apenas o mapa político, mas também a paisagem física e a vida cotidiana de milhões. No final do século XI, a era viking começou a perder força. Isso não foi uma derrota, mas uma transformação. Os reinos nórdicos se consolidaram, a cristianização avançou e a energia que antes alimentava as invasões foi canalizada para a construção de nações. A Fúria deu lugar à diplomacia e à integração. O mundo que emergiu das cinzas da era viking era um lugar diferente. Novas nações, como a Normandia na França e o Danelaw na Inglaterra, foram criadas a partir de assentamentos vikings. O sangue nórdico se misturou ao dos povos que conquistaram, deixando um legado genético e cultural que perdura até hoje. Hoje olhamos para a era viking e vemos um reflexo sombrio da nossa própria natureza. A capacidade humana para a violência e a conquista, mas também para a exploração e a adaptação. Será que realmente aprendemos com o passado? Ou a fúria dos homens do norte ainda ecoa, disfarçada, em nosso mundo moderno? Olhar para o passado não é apenas decifrar o que fomos, mas entender o que nos tornamos. Na próxima vez, viajaremos para outra era, para desvendar mais um capítulo da nossa complexa história. Siga o canal Charme Histórico para nos apoiar. Todas as imagens foram geradas por inteligência artificial e meu marido fez as vozes.